é que eu não consigo. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou perguntar para vocês para quem que vocês querem fazer essa mudança? Qual é o objetivo de vocês para fazerem essa mudança na vida de vocês? Tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer manter ali a saúde. Para quem é essa mudança? É para vocês? É para agradar alguém? Pensem nisso No com caso, vocês. é para mim mesma, porque não tem mais ninguém para agradar, não. Eu acho que você perguntar isso para viúva é meio complicado, porque Na verdade, não, ainda tem filhos, tem pais. Às vezes, pela gente não. mesma, a gente não quer mudar, né? Então, assim, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Podem fechar os olhos. E aí eu vou fazer alguma pergunta, eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que vai mudar na vida de vocês quando vocês alcançarem esse objetivo de ter uma vida mais saudável, de quem precisa emagrecer, emagrecer, quem precisa ali recuperar o ganho de massa muscular, recuperar o ganho de massa. O que vai mudar na vida de vocês? Com os olhos fechados, veja quem você ama falando para você a importância de você se alimentar melhor, a importância de você ter o autocuidado com você. Imagine as palavras que essas pessoas falavam para vocês se cuidarem. Ou se elas não falavam para vocês se cuidarem, elas falavam que estava tudo bem, que aceitava vocês assim mesmo. Porque às vezes isso é uma forma de querer demonstrar amor, né? Aceitando do jeito que é, mesmo lembrando que às vezes podem não conseguir passar para a pessoa que o autocuidado dela também é importante, com peso e tudo. Então, pensem nisso agora, de olhos fechados. E agora, nesse momento, eu quero que vocês pensem em tudo que incomoda vocês. Tudo que incomoda. Continuem de olhos fechados. Imagine que vocês estão anotando todas essas coisas que incomodam vocês num papel. Pode ser o peso, o cabelo, a pele, o que vocês acham que incomoda vocês? Percebam como se vocês estivessem escrevendo numa folha tudo aquilo que incomoda. Conforme vocês vão imaginando que estão aí escrevendo, imaginem também que é como se fosse saindo um peso de cima de vocês. E vocês estão transferindo esse peso para esse papel. E agora imagine que vocês já escreveram tudo aquilo que vocês queriam escrever. E de repente vocês podem riscar esse papel, podem rasgar, podem amassar. E vocês vão se livrar desse peso agora, na mente de vocês. Vocês vão entender que para fazer essas mudanças que vocês querem, vai precisar fazer tudo diferente. Então lembra que Einstein falou pra gente que a loucura é a gente querer resultado fazendo tudo de maneira igual que a gente fazia antes. Não tem como a gente mudar se a gente continua fazendo o mesmo processo que a gente fazia antes. Ah, eu quero mudar, mas eu continuo comendo uma caixa de chocolate. Vai fazer diferença? Não vai. Ah, eu quero mudar, mas eu detesto exercício físico, eu não vou fazer de jeito nenhum. Tudo bem que você não precisa ir lá puxar ferro, mas alguma coisinha você vai ter que fazer
porque a gente não consegue ter resultado fazendo exatamente igual àquilo que a gente fazia antigamente. E aí, vocês podem abrir os olhos agora, tá? O que a gente precisa fazer para estar se alimentando de maneira diferente? Então, nós temos aqui 5, cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso corpo, para a gente conseguir resultados diferentes do que aqueles que a gente já tinha. Então, nós temos 5 pilares. O primeiro é o sono. Se a gente não descansa, se a gente não tem um bom reparo do nosso sono, é muito difícil a gente conseguir ter um bom ritmo no dia seguinte, pensar em se alimentar direito, pensar nas atividades que vai fazer em casa. Então, o organismo ele se desequilibra a partir de uma noite mal dormida. Ou até a gente pode dormir poucas horas, mas essas horas que a gente dormir, por exemplo, 5, 6 horas que são dormidas, elas têm que ter uma qualidade boa de sono. Tem que atingir um sono profundo para que esse sono seja restaurador, que restaure as nossas células do corpo. O segundo pilar ali de ter uma vida diferente, de querer mudar, é o nosso metabolismo, que ele também depende do sono. Se a gente não tem um sono reparador, como é que a gente vai ter um metabolismo que funcione direito? Então, a gente precisa de um sono reparador, de uma boa alimentação, que é o terceiro pilar, para que o nosso metabolismo, para que o nosso organismo consiga trabalhar de forma eficiente, que consiga... deixa eu só avisar as meninas aqui. Mandar o link para Letícia. Aí. Então, a gente tem para a gente ter um sono, um metabolismo que funcione direitinho, a gente precisa ter um sono reparador, para que as nossas células sejam reparadas adequadamente, para que a gente consiga descansar, para que os nossos hormônios eles entrem em ação, cada hormônio com a sua particularidade, né? Cada um com a sua função, para que a gente consiga desempenhar as funções no dia seguinte, que o corpo consiga andar ali de forma adequada. Então, o terceiro pilar que eu tinha falado ali anteriormente são os alimentos, né? Então, os alimentos eles vêm compondo escolhas boas desses alimentos, né? A gente precisa escolher bem esses alimentos para que a gente possa caminhar de forma saudável. Não adianta nada eu ter pensamentos bons, não adianta nada eu ter um metabolismo bom e eu não me alimentar bem. Ou não adianta nada eu me alimentar bem e não dormir direito. É tudo um conjunto, né? E aí vem o próximo pilar, que são as emoções. A Letícia não está conseguindo entrar. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu copio esse link para ela aqui de novo. Pior que eu não sei nem onde que tem o link aqui agora. Aqui. Deixa eu mandar para ela. Então, a gente precisa do sono, do metabolismo, dos alimentos e das emoções. Então, se a gente vive estressado, vive irritado, vive triste, vive incomodado, a gente também não consegue lidar com essas emoções, e isso vai fazer com que a gente vá voltando, né? Não se alimente de novo, o metabolismo não funciona e não dorme direito. E um vai puxando o outro. E o ambiente, que é o quinto pilar, da onde a gente vive, daquilo que a gente faz, das coisas que a gente ouve,
porque a gente também tem que fazer uma higiene daquilo que é de pessoas, higiene de pessoas que fazem bem, que fazem mal. Ah, mas é parente não interessa. Se a pessoa tá te fazendo mal, gente, às vezes é melhor fechar a cortininha ali e deixar a pessoa falando sozinha, do que ser um balde de lixo e a pessoa ficar falando um monte de coisa no ouvido da gente. É difícil a gente deixar as pessoas que a gente ama, que é da família ou amigos próximos, às vezes é. Mas eles têm que entender que eles precisam respeitar o espaço de vocês, o espaço de mente, o espaço de prestar atenção naquilo que vocês, na vida de vocês, que vocês são importantes também. Então, que não adianta, ninguém gosta que fique buzinando na orelha ali, falando coisa arada, falando coisas que às vezes para eles têm uma importância e para vocês tem outra, né? Precisa haver um respeito mútuo entre as pessoas. Então, fazer com que o outro te respeite é fundamental em qualquer ambiente que você esteja. Então, assim, a gente tem ali que a alimentação, 99% não tem resultado quando só olha para um desses pilares. Ah, eu quero mudar, mas eu vou mudar só minha alimentação. Não resolve. Eu vou mudar só o meu sono. Não resolve. Eu vou mudar só o metabolismo. É um passinho. Então, assim, eu posso mudar. Eu tenho insônia, não consigo dormir, mas eu vou dormir 1 hora da manhã, eu deito na minha cama. Daí até você entrar naquele clima de dormir já é 3. Até você pegar no sono, já tá tocando o despertador para você levantar para ir trabalhar de novo. Assim. Ainda mais se a gente tem ali aquela mente acelerada, né? De trabalho, do que eu vou precisar fazer amanhã, porque a gente vive no futuro, a gente está querendo adivinhar o que está por vir. E às vezes esse atropelo das coisas faz com que a gente viva numa ansiedade tão grande das coisas que estão por vir que a gente perde o sono, né? Porque as coisas nem aconteceram, mas você já está lá arquitetando assim tão perfeitamente aquilo que às vezes pode nem acontecer. Você está lá gastando hora e hora e hora tentando arquitetar alguma coisa e as coisas vão ser tudo tranquilo, né? Então, ali, 99% das pessoas que tentam só um desses pilares não têm resultados. Então, quando a gente olha para o fator alimentação, o que a gente tem que pensar? Alimentos mais naturais, alimentos que a gente descasca mais, né? Desembala menos e descasca mais. Então, a gente ter, na maioria do tempo, escolhas de alimentos saudáveis. A gente pode comer de tudo, desde que a nossa maioria das nossas refeições seja composto por alimentos que são mais saudáveis, mais naturais, não acrescentar tanto açúcar, então ir diminuindo esse paladar doce, né? Não acrescentar muitos alimentos light, porque teve uma cultura, uma certa época, agora está mudando um pouquinho esse conceito de novo, mas ainda é forte, de que alimentos light, para quem está fazendo dieta, emagrece. E é mentira, porque esses alimentos, eles têm um pouquinho mais de reduzido teor de alguma das coisas. Então, por exemplo, reduzido teor de gordura, vai ter um pouquinho de gordura menos, mas ele vai ter o quê? 10 calorias de diferença do outro, quando muito 20. Então é pouca coisa, mas para eles diminuírem alguma coisa, eles têm que lascar outra coisa. Então eles lascam mais conservantes. E assim são os biscoitos, os adoçantes, né? Sem que a gente precise ficar calculando coisa de como a gente vai emagrecer. Então é apenas fazendo boas escolhas alimentares que são mais saudáveis, né? E observar também os sinais do nosso corpo. O nosso corpo, ele mostra pra gente quando a gente tá com fome, quando a gente tá com sono, quando a gente tá cansado, quando a gente tá com sede, né? E ele mostra pra gente os sinais de saciedade. Embora, provavelmente, se eu perguntar para vocês assim, em todas as refeições que vocês comem, vocês percebem que vocês estão saciadas? Ou se vocês percebem, vocês ainda continuam comendo?
porque tá gostoso, porque não quer que sobe para de noite, alguma coisa assim? Não quer estragar. Tem isso sempre. Não quer Tenho. estragar? Mas olha só, eu tenho notado uma diferença no meu apetite. Eu sinto que eu quero comer mais, Aham, mas eu já tenho aquela consciência de que aquilo é o suficiente. Eu não preciso mais do que aquela quantidade que eu coloquei. aham. Que antes não tinha essa consciência, mas agora eu tô tendo. Já começou as mudanças, né? Eu falei que elas iam Sim, eu tenho surgir. notado isso. Eu falei que elas iam surgir aos pouquinhos, e é isso mesmo, elas vão entrando aos pouquinhos. Essa mudança ela vai vindo, se ela for muito rápida, muito grande, vocês às vezes não conseguem sustentar essas mudanças. Mas quando elas vêm devagarinho, uma coisinha ali atrás da outra, vocês vão conseguindo dar uns passos adiante. Às vezes falam, nossa, já quem lá? Foi final de semana, sexta-feira da paixão, já estava comendo chocolate, a penitência já era. Já comi o chocolate na sexta-feira mesmo que tinha aqui em casa. Então, às vezes, a gente achou que na sexta-feira jacou, aí já que na sexta jacou no sábado também, e aí já aproveitou que vinham ali sexta, sábado e domingo e jacou os 3 dias. Aí chega na segunda-feira e fala, meu Deus, e agora? Já com o resto da semana, fujo da Daisy, faço o quê, né? Então, Eu tô com assim, uma caixa de bombom aqui, aí às vezes eu penso assim, eu vou comer logo todos esses bombons hoje, porque aí a não partir de come. amanhã eu já não como mais. Esse é o pensamento que na maioria das vezes eu tinha esse pensamento. Enquanto eu não via o último cisquinho que virava assim, embalagem para cair o cisquinho, eu não parava de comer. E aí a gente percebe que se você comer um hoje, um amanhã, um depois da manhã e durante a sua alimentação, ali, durante o dia que você estiver comendo, ele estiver cheio de legumes, cheio de frutas, cheio de saladas, carne, arroz, alimentos saudáveis, não vai fazer diferença esse chocolatinho, como não vai fazer diferença uma latinha de cerveja, uma tacinha de vinho, não vai. Agora, se você levanta de manhã, come pão, come bolo, toma um Toddy, aí 10 horas da manhã vai lá e come uma coxinha na esquina, aí chega de meio-dia, come um prato de lasanha com um monte de carne, farofa, isso e aquilo, chega de tarde, lancha de novo, chega de noite, come um pedaço de bombom, aí faz toda a diferença. Porque você errou ali durante o dia inteiro, exagerou em todas as refeições durante o dia inteiro, e aquilo que chegou de noite já chegou extrapolando mais ainda aquilo que já estava extrapolado. Mas daí a gente pensa o quê? Ah, foi o bombom que eu comi no final da noite. Porque o bombom era o doce. Mas a lasanha, o pão, o restante das coisas a gente não percebe que é. A gente culpa o coitado do doce, que é o, né? Ou o carboidrato da noite que tá lá no prato também, às vezes leva bomba porque tá ali. Então, a gente tem que perceber que esses alimentos vazios que a gente come, eles não vão trazer nutrientes para a gente, eles vão trazer calorias vazias, que a gente chama. A caloria vai só fazer para que a gente não emagreça ou ganhe peso. Mas nutrientes, que é bom para manter as células funcionando, para manter o metabolismo funcionando, isso não vai trazer. Isso vai fazer com que a gente fique sem. E o metabolismo, como que a gente pode cuidar desse metabolismo, né? É como se a gente pensasse num controle remoto de liga e desliga, né? Então, se a gente desliga esse controle remoto, o que que acontece? Começa a fazer um acúmulo de gordura. E aí o metabolismo... Gente, eu tô pensando que eu tô com sarna, né? Porque hoje eu tô assim, ó. Fogo no rabo. Então, só aqui. Então, a gente vai acumulando a gordura ali e o metabolismo vai ficando lento. Eu tô assim porque eu tô desde as 9 da manhã sentada nesse mesmo lugar, assim, eu saí para cozinhar, saí para levar minha filha, volto e sento. Fui tomar banho, volto e sento. Então eu fico aqui, tô aqui o dia inteiro, assim, minha bunda já tá quadrada de ficar aqui hoje. Então, acúmulo de gordura, o metabolismo fica mais lento. E aí sim surge as celulites, né, que são os furinhos lá que ficam na pele, e daí deixa ainda mais o acúmulo de líquidos, e aí dificulta mais ainda o nosso emagrecimento. Imaginem o nosso corpo
como sendo uma pia, e de repente a pia da nossa cozinha lá, você tem um ralinho, e você tampou o ralinho, começou a lavar a louça e aquela pia começou a subir. E aí você tirou o ralinho e entrou um monte de comida lá dentro e entupiu a pia. O que é que você vai lá e faz? Você vai lá e pressiona a pia até que ela faça uma pressão e desentope. E o nosso corpo, ele é a mesma coisa. Ele tem esses ralinhos distribuídos aqui, 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 tem embaixo do peito, perto do abdômen, na virilha, que são os locais onde a gente estimula ali para fazer uma drenagem linfática. Então, estar estimulando em casa, depois tem na internet aí pontos de drenagem linfática. Ir ali e fazer leve pressãozinhas assim, ajuda vocês a botar esse líquido para fora, a tirar esse acúmulo de. Porque essa gordura, quando a gente fala assim, eu fui na esteticista e perdi 3 quilos na esteticista, você não perdeu o quilo de gordura, você perdeu os líquidos que estavam ali e não estavam deixando o seu organismo processar, trabalhar de forma correta. Então, é importante fazer essas drenagens para que o corpo melhore, para que você se sinta mais desinchada, para que você perceba que o seu corpo, você está indo mais ao banheiro, bebe líquido, faz xixi, come, faz cocô. Então vai fazendo toda esse trabalho ali, né? Então desligou, vai acumular gordura e, obviamente, o organismo vai ficar lento. E ao contrário disso, quando a gente liga ali o nosso metabolismo, é onde ocorre a nossa queima de gordura. Começa a queimar a nossa gordura, o metabolismo começa a ficar mais acelerado, começa a queimar a nossa gordura, né? Geralmente, a nossa refeição de hoje em dia, ela é rica em glicose. E a glicose faz com que acumule gordura. Então, assim, o pâncreas, ele vai produzindo a insulina e manda para a corrente sanguínea um hormônio. E daí, para buscar essa glicose e mandar para as células, e aí ele não retira das células essa glicose. Então, vai acumulando, vai se formando ali, vai tendo a sobra, né, dessa glicose, vai acumulando e vai se formando ali os adipócitos, que são nada mais, nada menos do que as nossas células de gordura. E aí a gente fica ali com um monte de gordura acumulada, e aí o organismo vai usar quando ele quiser usar. E é por isso que a gente acaba ganhando peso, acumulando peso. Então é importante que a gente faça a seleção desses alimentos. E quando a gente tem muita glicose em excesso no nosso corpo, açúcar em excesso no nosso corpo, é onde a gente tem uma maior inflamação do corpo. E a gente não sabe, mas essa inflamação, ela causa uma toxicidade no corpo, deixa o corpo tóxico. Deixa, por exemplo, o fígado com uma esteatose hepática. Às vezes um fígado começa inflamando, daí ele vai sobrecarregando, e lá na frente ele começa a produzir sintomas, às vezes com uma má digestão, com azia, com gases, né? E aí vai levando ao resto de degradação do corpo, que é um câncer, um Alzheimer, uma diabetes, impotência sexual, e vai vindo um monte de patologias ali junto. E aí a gente pensa assim, mas é só a gente tomar um remédio, que adianta? E aí eu volto a perguntar, o que é que adianta tomar remédio e continuar com aquilo que a gente falou lá? Se a gente não muda os hábitos, né, que Einstein já falava lá atrás, se a gente não muda os hábitos, a gente não tem resultado diferente. Então, você pode até tomar a medicação. Ela vai tentar organizar o seu equilíbrio, só que da mesma maneira que ela tenta ali equilibrar, a Elza entrou. Da mesma maneira que ela tenta ali equilibrar, oi, Elze,
Da mesma maneira que as medicações entram e vêm para equilibrar, ela não consegue, porque não há uma modificação. Então, você continua modificando, daí você fala assim, mas nossa, eu vou lá no meu médico, ele muda meu remédio eu não tenho resultado. Mas a gente só olha para aqui, ele trocou de remédio, botou mais remédio, mas a gente em casa não fez aquilo que a gente tinha que fazer. E o porquê que a gente não consegue fazer? Porque a gente não olha para aquilo que é o problema. A gente quer a solução, mas a gente não olha para o problema. Então a gente busca, um remedinho tal é a solução, eu vou lá comprar ele. Mas a gente continua com um erro aqui, com um problema aqui. Então, resumindo assim, se não damos glicose em excesso para o nosso corpo, se não damos açúcar, se não damos acúmulo de farinha, se não damos acúmulo de gorduras, de frituras, de enlatados, de doces para o nosso corpo, não haverá esse excesso, esse acúmulo de gordura. E aí, o que o corpo vai precisar fazer? Queimar. Queimar, e aí vai queimar as gordurinhas ali. Aí, vamos falar um pouco das emoções, porque as emoções, elas estão completamente ligadas nesse processo. Tanto para quem está acima do peso, quanto para quem já perdeu uma quantidade grande de peso aí, quanto para quem quer manter apenas saúde, quer se alimentar melhor. Mas se a gente tá com a cabeça lá preocupada ainda com a pandemia, com o isolamento, até o próprio luto, com o celular, um estresse agudo, falta de trabalho, falta de dinheiro, esse sentimento de vazio, né? Que eu acho que todas vocês estão com esse sentimento de vazio em casa, a falta de socialização que ainda a gente tem, querendo ou não, está um pouco mais flexibilizado, mas ainda assim a gente tem falta de socialização. As pessoas ainda estão com medo e com razão, né, de ficar muito próximos umas das outras, ainda veio essa guerra em cima da gente, falta de trabalho, dívidas, insônia, tudo isso vai fazendo com que as nossas emoções elas vão ficando à flor da pele. E a ansiedade é o primeiro gatilho da fome emocional. Aí vocês vão perguntar, Deise, que diacho é a tal da fome emocional? O que é a ansiedade? Primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade. A ansiedade é quando a gente antecipa o futuro. É igual eu estava falando lá no começo. A gente quer organizar a vida para frente, mas a gente não sabe nem se a gente vai ter a vida para frente. Mas a gente já está querendo organizar um ano depois. O encontro da família lá daqui a um ano, a casa para daqui a um ano, sendo que amanhã, nossa, será que amanhã eu tenho que fazer o que aqui em casa? Não, eu vou olhar para o sábado e domingo, que eu vou limpar a casa no sábado e domingo. Mas deixa para pensar nisso lá no sábado e domingo, mas a gente já está se preocupando, porque a gente aprendeu a ser assim. Então, a ansiedade, ela é a antecipação desse futuro e é de algo que nos falta. Tá faltando alguma coisa e aí eu antecipo aquilo e fico ruminando aqui nos meus pensamentos aquilo que eu preciso fazer no futuro, né? E aí a nossa fome emocional, ela é um gatilho. Ela vem para tampar esse algo que falta, esse algo que está ausente. E aí acaba ali comendo um pouquinho mais. Mas e aí, Deise, o que eu faço com isso, né? Porque geralmente, o que acontece? A primeira coisa que se procura é o doce, né? Tem aquela dita cuja da fala. Eu preciso do doce, ou às vezes de biscoito, ou às vezes de comidas industrializadas. Ai, que susto! De comidas industrializadas. Para aumentar, isso vai fazer com que tenha um aumento repentino ali no pico momentâneo de satisfação. Você come, aí você, depois de comer, se arrepende, e isso começa a virar um ciclo. E um ciclo perigoso, né? Porque esse ciclo vai estimular ainda mais a ansiedade. Então, o que é preciso? Precisa de um estímulo da ansiedade, por exemplo, notícia ruim, um medo.
vem a ansiedade, vai fazer o quê? Aumenta o estresse, o cérebro fica ali doidinho, não sabe como lidar com essa situação. Então, o cérebro está sendo bombardeado pelo hormônio do estresse, que faz com que seu corpo se altere, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta o açúcar no sangue, e aí o organismo fica naquela sensação de luta e de fuga. Não sabe se vai, se fica, se corre, se fica quieto, não sabe o que faz, acaba sofrendo. E a única coisa que o organismo quer, que eu chamo de organismo, mas é o nosso corpo, e que a gente não se dá conta disso, a única coisa que ele quer é fugir disso. É que toda essa situação de ansiedade, de estresse, de cansaço, de tristeza, acabe, né? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente age comendo, que é pela fuga, ou a gente age consciente. Como é agir consciente? É ensinar o nosso corpo, a nossa mente, a lidar com tudo isso e a ensinar o nosso inconsciente através das técnicas que a gente faz, por exemplo, de hipnose, a ele alterar o nosso piloto automático que foi gerado lá na nossa infância, como um mecanismo de defesa nosso, né? Então, assim, você já passou pela situação de comer sem ter fome alguma vez na vida? Eu fazia muito isso. Comia sem ter fome porque estava na mesa, ou porque ia numa festa, estava todo mundo comendo, então ia comer também. Então, eu já passei várias vezes por essa situação, né? E é muito comum que isso aconteça. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa aprender a ter consciência, precisa aprender a olhar para o corpo, que a gente não olha. A gente não olha para o corpo, olhar, entender esses comandos do nosso corpo. Se a gente não está com fome, por que a gente vai comer no embalo dos outros? Não precisa, né? Eu acho que foi ontem que eu postei, que eram 2h30 da tarde, e eu comecei a sentir fome. Eu não estava com nem um pouco de fome. E comecei a sentir fome, era umas 2 e pouco da tarde. E eu fui lá e fiz um omelete. Peguei um pãozinho daqueles mini de cachorro-quente, mas era mini mesmo. Eu não sei se ele estava amassado ou o que que era, mas ele era bem pequenininho. E eu coloquei no prato, coloquei 2 ovos, um tomate e meio e salada de alface para comer. E eu não consegui comer tudo. Eu coloquei lá, eu ia filmar depois, mas eu falei assim, eu nem vou filmar, porque depois aí a minha mãe vai ver, né? Porque minha mãe, ela buzina na minha orelha. Daí ela fala assim, meu Deus, você só comeu isso, porque pra minha mãe eu tô magérrima, desnutrida, andando com a caveira no meio da rua. Então, ela fica desesperada, e como ela tá longe, como eu já tinha ali uma quantidade que ela acha que pra mim é pouco, eu nem postei isso ainda, né? Daí ela falou, nossa filha, comeu tudo? Comi, mãe, comi tudinho. É isso que eu tenho, eu fiz 48 anos, mas ela continua, né? Então, gente, isso tudo, essa fome emocional, eu sempre vou bater na mesma tecla, que a fome emocional, ela vem, da onde que ela vem? E ela tem memória, então ela vem lá na infância. A memória afetiva que a gente tinha do bolo, do carinho da mãe, do carinho da avó, do marido, né? Então, alguém está tentando participar. Fecha a caixa de diálogo para ver quem é. Saber Deus. Alguém está querendo falar alguma coisa? 8 minutos, A Ana, Então, assim, gente, ela vai ali, né? Então, o que eu acho que é importante ali falar para vocês? O enneagrama, que é o mecanismo de defesa, que é aquilo que a gente vem trabalhando, tipo 1, tipo 2, a gente viu ali qual que é, ele é o nosso mecanismo de defesa. Às vezes, o fato de a gente perder algo e ganhar alguma coisa como recompensa, isso ficou gravado lá, né? E essa coisa pode ser doce ou não, ficou gravado no nosso inconsciente. Então, a gente sempre teve uma recompensa na infância. Para alguma coisa, a gente teve uma recompensa. E quando a gente teve uma recompensa, o cérebro entendeu como sendo uma coisa positiva. O que vocês ficam mais felizes? Em ganhar, por exemplo, R$1.000 ou perder R$1.000?
Difícil, né? Ganhar, né? Vocês ficam mais felizes por ganhar. E se você tivesse ganhar R$ 1.000 e você perdesse R$ 1.000? Se eu perdesse R$ 1.000, eu ia ficar arrasado. A gente, às vezes, o nosso cérebro, ele sofre muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. Então, a comida, gente... Eu perder, nossa. Exatamente. Eu fico o tempo todo com medo de... Ai, será que o dinheiro vai dar? Será que... O tempo inteiro. O tempo todo com medo de perder. Exatamente. E esse medo, muitas vezes a comida ela entra ali para tratar essas emoções. E na verdade ela não trata. Ela não trata nada disso. A comida ela só trata a nossa fome. E quando ela é fome fisiológica, quando ela não é fome fisiológica, ela não trata. Então a gente está o tempo inteiro tentando tratar o vazio, o buraco que tem ali na gente, a saudade. Isso que a gente está o tempo inteiro tentando tapar o buraquinho ali, a ausência, o medo, a tristeza, a insegurança. Isso que a gente está o tempo inteiro colocando comida para dentro da gente para tratar esses vazios. E esse medo, ele paralisa a gente. Então, eu sempre vou falar para vocês, inclusive na hipnose, que bons pensamentos, eles vão gerar bons sentimentos, que vão gerar bons comportamentos. Então, se você tem um bom pensamento, você já acorda pensando coisas boas, ou se acorda e quando percebe que o pensamento já não está bom, coloca uma música para ouvir enquanto vai tomar banho, arrumar roupa, fazer alguma coisa antes de sair de casa. Entra no carro, bota uma música boa para escutar, né? Que boas palavras, elas vão gerar bons sentimentos. Quando a gente escuta uma boa música, quando a gente reza, a gente tem esse sentimento bom, que vão gerar bons comportamentos, que vai deixar o teu dia mais produtivo. Então, pensando na comida agora, a comida cheia de gordura e açúcar, que tem nutrientes mais vazios, elas dão essa sensação de aliviar esses sintomas, né? Com um efeito mais curativo, mas ele é a curto tempo. E de repente ainda volta a culpa porque você comeu, aumenta a ansiedade e começa tudo o ciclo de novo. Come, sente culpa, às vezes ainda, algumas vezes vomita, algumas vezes toma laxante para tentar tirar essa culpa de ter comido. Então vamos chamar atenção aqui que se eu sei que eu estou ansiosa, né? Eu não vou nem dizer que eu sou, porque a gente não é ansiosa. A gente pode ficar ansiosa. Então, se eu sei que eu estou ficando ansiosa, o que eu devo fazer? Evitar essas situações que me deixam na ansiedade. Escutar a música, dançar, dormir, assistir filme, ler, fazer alguma coisa que te dê prazer, que não seja comer. E começar a observar quando isso acontece. É o momento que vocês ficam sozinhos, é à noite, é de manhã, é de tarde, é o dia inteiro? Que horário que isso acontece? E que sentido está fazendo naquele momento, né? Principalmente vocês agora no período da noite, onde tinha o companheiro do lado, né? E hoje já não tem mais, ou mãe, né? Começam a sentir a ausência do que fazer à noite, não tem nada para fazer, vou fazer o quê? Comer, né? Então, identificar o que está faltando. Eu estou com sono, eu estou com raiva, eu estou com fome, eu estou com sede, o que eu tenho que eu preciso ir lá na cozinha e buscar algo para comer? Por que de acho a gente come as nossas emoções? Por que a gente se entope de doces, carboidratos, gorduras ruins quando a gente tem algum problema emocional? Faltam 2 minutos para acabar aqui. Então, era isso que eu queria falar para vocês, que vocês tentassem perceber, mais uma vez, eu chamo atenção para vocês aqui, para vocês olharem para isso, o que essa fome oculta está chegando para você e falando ali, neste momento da noite ou da tarde, ou que você fica buscando alimento para tapar esse buraquinho que está aqui dentro. Que diacho é que tá faltando aqui dentro? Ah, eu sei, a ausência do meu marido é a ausência. E a ausência, gente, é uma coisa que não vai voltar. Infelizmente.
É algo que a gente não vai ter de novo. Então, o que que eu posso fazer? Gente, até ver foto faz com que você lembre de momentos bons. Não é lógico que é para ver foto de tristeza, né? Pegue fotos ali onde vocês sintam momentos bons, tá? Falta um minutinho para nossa chamada terminar. Eu vou desligar aqui o meu celular, porque